Vamos trabalhar para Deus? Vamos trabalhar para o nosso Senhor? Quando você chega a uma igreja, uma comunidade local, é inevitável que você veja necessidades e logo você queira se envolver. A igreja vai te motivar a isso, né? Te convidar para se envolver, para trabalhar. E existe sempre aquela dúvida: o que é de fato trabalhar para Deus? O que é de fato fazer a obra do Senhor? Tem coisas que eu posso me envolver e com isso estarei trabalhando para Deus, e tem coisas que podem ser duvidosas, mas como trabalhar para Deus? Existem na Bíblia várias recomendações, orientações de como trabalhar para Deus, de como é que é feito esse trabalho de Deus, né? E hoje nós estamos diante de um dos textos mais utilizados para se falar de liderança, de trabalho, né? De trabalho para o Senhor, de motivação, de formas, né? De como se preparar para o trabalho, que é o texto de Neemias. Nós estamos seguindo a sequência da Bíblia 365 e chegamos hoje ao livro de Neemias, no capítulo 1. Hoje lemos do capítulo 1 até o capítulo 3. E nós temos Neemias tendo notícias de como é que está o povo em Jerusalém, que os muros estão derrubados, que os portões foram queimados. E ele então se comove, se entristece, chora e vai pedir a Deus para que Deus ouça a oração dele, para que ele possa trabalhar, se envolver nessa necessidade, que é a necessidade de reconstruir os muros da cidade do Senhor, os muros de Jerusalém. Existem vários tópicos aqui, né? O livro de Neemias dá vários livros de estudo, né? Sobre liderança, sobre como fazer as coisas. A primeira coisa que se vê aqui é como ele sente a necessidade e ora. Você vê aqui no versículo 4 do capítulo 1, quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Então o trabalho do Senhor começa com essa busca da vontade de Deus, da busca através da oração. Se você quer fazer a vontade de Deus, como é que você vai fazer sem conhecer a vontade de Deus? Se você quer trabalhar para o Senhor, como fazer isso sem conversar com Ele? Então, o primeiro passo que nós vemos aqui é justamente conversar com o Senhor, buscar a presença do Senhor e sentir essa necessidade. E ele sente a necessidade, tanto que ele fica abatido, e quando Neemias vai servir o rei pergunta: o que está acontecendo? E Neemias fala: eu tenho notícias do meu povo, que meu povo está sofrendo. O rei fala: o que você quer que eu faça? E ele já tinha um plano. Eu quero que o Senhor me dê cartas, que o Senhor me libere para ir para lá, que o Senhor também me dê cartas para que eu consiga madeira, porque eu vou precisar de madeira para a reconstrução do templo. Então ele já tem um plano, porque ele tinha pedido para Deus esse plano, ele tinha orado, ele tinha falado: Deus, nós pecamos, mas o Senhor falou que quando o teu povo se arrepende e volta para ti, o Senhor ouve. Então ouça a nossa oração. E com isso ele desenvolveu esse plano, apresenta para o rei, e o rei concede que ele volte para Jerusalém para trabalhar na reconstrução dos muros. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto aqui, e o que eu quero compartilhar com você, é que depois de confessar, né, os pecados, depois de pedir para o rei, depois de orar a Deus e pedir a madeira, o rei ainda dá para ele oficiais do exército. Bom, ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele sai à noite discretamente, diz aqui o versículo 12 do capítulo 2. Versículo 12 diz: saí discretamente durante a noite, levando comigo poucos homens. Então ele vai ter noção do tamanho do trabalho. Ele já sabe também que há confronto, há pessoas que não querem essa reconstrução, haverá luta. Mas o que fazer diante da luta, diante de um trabalho grande, diante de muita tarefa? Como organizar, como fazer, como trabalhar? Ele tem vontade, sentiu a necessidade, pediu para Deus,
conseguiu autorização, foi ver o tamanho da obra e agora a forma de trabalhar para Deus é unindo esforços. São todos juntos. A forma de trabalhar para Deus não é que eu trabalhe, mas é que a igreja trabalhe. A forma de trabalhar para Deus é entendendo que eu sou membro de um corpo. E Deus não quer uma mão que trabalha, Deus quer um ser que trabalha, um corpo que trabalha. Ninguém vai esperar que apenas o olho trabalhe, apenas a boca trabalhe, ou apenas uma perna trabalhe. Somos membros do mesmo corpo e é necessário que esse corpo desenvolva o trabalho. Como trabalhar para Deus? Juntos. Como trabalhar para Deus? Organizados. Como trabalhar para Deus? Tendo todos o mesmo pensamento. É isso que a Bíblia diz por diversas vezes. Tenham o mesmo pensamento, o mesmo foco, busquem a mesma coisa, tenham a mesma disposição mental. Por que é que a Bíblia nos diz isso? Porque nós somos um. Às vezes que a Bíblia usa elementos para exemplificar, né, quem somos, usa o exemplo do corpo, usa o exemplo do templo. Nós somos vários tijolos do mesmo templo, vários membros do mesmo corpo, membros um dos outros, e a única forma de fazer a obra de Deus é juntos. Deus tem uma obra para a sua igreja. Deus escolheu ser revelado através da sua igreja. Quem é a luz do mundo é a igreja, quem é o sal da terra é a igreja, e quem faz a obra de Deus é a igreja. Não sou eu sozinho, não é o meu nome que tem que ficar na história porque eu fiz alguma coisa, é Deus fazendo através da sua igreja, dos seus servos e suas servas, mas a sua igreja juntos. Olha como isso fica muito claro aqui. Depois de Neemias ver todo o trabalho que vai ter e chamar o povo, ele chama o povo para reconstruir o muro. E o versículo 18, sim, vamos reconstruir o muro, e o povo fica animado com a obra, e ele fala que Deus, versículo 20, Deus vai dar vitória, vai dar êxito, então nós vamos começar a reconstruir o muro. O que acontece no capítulo 3? Ele começa a mostrar que cada pedaço é construído por uma família, por um grupo, e você vai ter uma leitura até exaustiva aí de muita informação, mas olha lá no versículo 3, a porta do peixe construída pelos filhos de Asená. Maremote e Urias, neto de Acós, consertou o trecho seguinte. Versículo 5, os habitantes de Tecoa, o trecho seguinte. Versículo 6, os reparos da porta antiga, feito por Joaia. E aí vai dar os detalhes do que eles fizeram. Versículo 10, no trecho seguinte, Gedaías consertou o muro em frente à sua própria casa. Malquias consertou a parte do muro e a torre dos fornos. Salum, né, e os filhos de Aloés, quanto nome bom aqui, né, consertaram o trecho seguinte. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, que também consertaram 450 metros seguintes até a porta do esterco. A porta do esterco foi realizada, os reparos foram realizados por Malquias, e você vai tendo pedaços e pedaços e pedaços. E o que acontece? O que você lembra? Você lembra que cada família fez uma coisa? Não. Você lembra que os filhos de Deus reconstruíram os muros da cidade. Qual é a obra que Deus está fazendo aqui através dos seus filhos, através do seu povo, através da sua igreja, reconstruindo os muros da cidade? Quem faz isso? Deus faz isso. Deus usa pessoas, cada um para fazer um pedaço. Mas a obra é de Deus. É Deus quem motivou o coração de Neemias, é Deus quem motivou o coração do rei, é Deus quem providenciou as autorizações, é Deus quem providenciou os materiais, Deus que deu proteção contra os inimigos, Deus que levou esse povo aqui a se envolver. E qual é o nome que deve ser exaltado? O nome de Deus. Então, pensando na nossa pergunta inicial, como fazer a obra de Deus? Faça um pedaço.
Tenha certeza que é isso que Deus quer e faça o seu pedaço. Talvez o seu pedaço seja muito pequeno diante de toda a obra. Talvez o seu pedaço seja visitar uma pessoa que está triste. Talvez o seu pedaço seja compartilhar o Evangelho com um irmão ou uma irmã que ainda não entendeu. Talvez o seu pedaço seja motivar alguém que ficou escandalizado porque ficou sabendo de alguma notícia ruim da igreja. Talvez o seu pedaço seja abraçar o irmão que está sofrendo. Talvez o seu pedaço seja pegar um contato de um irmão que visitou a igreja, pensando assim, o que Deus está produzindo no coração dessa pessoa para que ele visite a igreja e fazer uma visita para ele no meio da semana, tomar um café e se propor a ler a Bíblia com ele e explicar o Evangelho para ele. Eu não sei qual é o seu pedaço. Talvez o seu pedaço seja um conserto na sua vida. Seja aprender a perdoar, a amar e para daí então poder assumir algum outro pedaço da obra. Eu sei que o Senhor tem um pedaço para você e você tem que se envolver, porque Ele chamou você para ser um servo dEle, para se envolver na obra dEle. Como é que fazemos a obra de Deus? Todos juntos, cada um pedaço. Assim todos juntos fazemos o que o Senhor quer que façamos. Que o Senhor te abençoe, te ilumine, abra os seus olhos, te revele o seu pedaço. Que você, olhando ao seu redor hoje, entenda o que você tem que fazer para o seu Senhor, para o seu Mestre, para o seu proprietário, dono das nossas vidas, e que você trabalhe para Ele, que se você se envolva na obra dEle. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você e trazer essa reflexão aqui para a minha vida, para a sua vida, e eu espero que Deus te abençoe com essa reflexão. Se você entender que essa reflexão pode ajudar outras pessoas a se envolverem na obra de Deus, então compartilha esse vídeo aí, mandando o link dele para outras pessoas. Antes de ir embora, sabe já do meu convite, né? Do meu pedido. Verifica se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aí no vídeo e eu vou ler e vou responder você também, tá? Um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura aqui, seguindo a sequência da Bíblia 365. Deus abençoe você.